Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Paulo Fraga e se surpreendam com os seus grandes aprendizados. Se você ainda não assistiu a primeira parte, corre lá e vem aqui depois para conferir a segunda. Vai valer a pena. Bom proveito. E como é que a terapia lidou com isso, visto que é uma coisa nova também para a terapia? Sim. Bem, eu só vim fazer terapia agora a partir, eu tô com 30, vou fazer 39 agora em julho, eu só vim entrar em terapia aos 36 anos de idade. Então eu passei a vida inteira sem entender isso. A vida inteira tentando lidar com isso, e o que é que ocorre? Essa que era a dor que, de fato, eu sentiria na vida, certo? A dor de não conseguir lidar com isso, a dor de absorver tudo isso e de absorver as consequências que isso vinha me trazendo também. Quando você estava lá, você conversava com eles através do seu sentimento. Sim, Esse sentimento deles era acessível a você. sim, sim. Quando você volta, você não seria que você continuou tendo acesso ao sentimento das pessoas aqui também? Faz sentido, faz sentido. Talvez você tenha me dado uma forma de entender isso melhor até do que a que eu entendi em terapia. Talvez seja uma continuidade daquilo que eu senti lá e que eu tenha trazido. É como se talvez quando a gente nasce aqui, isso é bloqueado para que a gente aprenda a fazer escolha sobre o que é dizer a verdade ou não. Sim, Porque nessa outra situação, ninguém tem como mentir para você. não tem. E nessa situação de agora, física, também não tem como mentir para mim. Se a pessoa estiver mentindo para mim, isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo também, a capacidade de ser paciente e de, antes de acusar alguém que a pessoa está mentindo, ter a plena certeza de que ela está mentindo. Mas se ela mentir, uma mentira grande ou uma pequena mentira, antes mesmo dessa coisa toda de ser desenvolvida, de análise não verbal, eu já olhava para a pessoa e sabia que ela não estava sendo 100% verdadeira, que tinha alguma coisa escondida. Sentia mesmo que ela estava me escondendo e sentia o porquê. Quando você estava lá, você se sentia ligado àquilo como se você fizesse parte de um todo? Sim, sim. É todo, é todo. É como, imagine, nosso cérebro, uma rede neural, uma rede de neurônios ligado por eletricidade. Quando a gente está lá do outro lado, não temos células, mas temos eletricidade. E continuamos ligados através dessa eletricidade. Essa eletricidade conduz mensagem, conduz informação, conduz sentimento. Mesmo que não seja uma eletricidade como a daqui. Como a gente entende aqui, elétrons, né? Não é dessa forma, mas a compreensão, a troca de informação é o mais próximo que eu consigo comparar, fazer analogia, é a eletricidade. É nessa velocidade, é nessa força, pergunta e resposta. O fato de você aqui perceber o sentimento do outro não é como se você tivesse trazido um pouco a percepção de que somos todos ligados? Você, as pessoas que estão ao seu lado aqui também. Sim, porque somos todos ligados. Dentro dessa experiência, talvez eu não tenha percebido pelo meu conhecimento, que era muito pouco, eu era muito novo. Mas dentro do que a gente vai conhecendo no desenrolar da vida, não foi o único acidente que eu sofri. Há 3 anos atrás eu caí de bicicleta, fraturei novamente aqui o malar, né, e tive que botar placa de titânio. Cheguei a desmaiar, acordei dando risada da minha própria cara, a vizinha me segurando, porque foi um acidente muito, muito ridículo. O guidão da bicicleta partiu, soltou, o pneu tocou na lombada e eu decolei, caí com o rosto no asfalto. Não tive nenhuma experiência nesse momento de sair do corpo, não tive, mas já voltei rindo, porque parecia, a sensação
eu estou protegido, eu estou sendo observado, e inclusive as pessoas que estão assistindo o que está acontecendo comigo no momento desse acidente, elas estavam aqui desde antes, mas eu nunca sequer tinha prestado atenção, mas elas sabiam exatamente quem era eu, falavam comigo, me davam um bom dia, vizinhos que a gente não tem tanta intimidade. Pessoas de existência física aqui? Física, física. 3 vizinhos que eu nunca tive muita intimidade, mas que sempre tiveram a empatia por mim, sempre olhavam para mim, oi, tudo bem? Aquela coisa de se cumprimentar, oi, tudo bom? Como é que você está? Bom dia. Aquela coisa que a gente sempre se tratou muito bem, e era a única presença que estava no momento desse acidente, eram 6 horas da manhã indo trabalhar. E ela parecia que tinha acordado para ver aquilo, aquela cena. E naquele momento eu voltei, eu dei um abraço nela, obrigado, tá tudo bem. Eu estou consciente, ela não tá tudo bem. Eu estava com o rosto todo ensanguentado, todo arranhado. Naquele momento ali eu não tive nenhuma experiência extrafísica ou nada muito, né? A única coisa que eu tinha certeza ali naquela hora, quando eu voltei, eu desmaiei muito rápido, foi uma coisa de segundos. Eu abri os olhos, foi muito engraçado. Na verdade, foi um acidente doloroso, mas engraçado. Porque meu pai, ele estava na frente da minha quadra, a 10 metros, 20 metros. Eu mal tinha saído de casa e ele não viu nada acontecer dessa vez, né? O meu patrão, eu trabalhava numa construtora, estava passando de carro no momento. E essa vizinha, ela estava olhando da janela como o meu pai olhou quando eu era criança, né? Ela estava olhando da janela da casa dela, então ela já desceu com um pano, com gelo, para tomar conta. E aí existe uma rede de proteção, alguma coisa, porque não é possível. Na mesma hora, o meu patrão pegou a bicicleta, já botou no carro, vamos embora para o hospital. Não é coincidência isso. Não é coincidência. 6 horas da manhã, todos os dias da minha vida, eu ia trabalhar e não encontrava essas pessoas. Mas naquele dia eu encontrei. Ainda falando dessa conexão com tudo, você disse, até você usou uma palavra na primeira vez que nós conversamos, que você se sente como sendo uma esponja também, né? Sim, sim. Esponja, literalmente. Literalmente. Hoje, depois de 3, 4 anos de terapia, a gente consegue trabalhar. Eu consigo trabalhar um modo esponja, um modo filtro. Hoje dá para fazer isso. Você consegue sentir o meu sentimento aqui através do Skype? Não dessa forma. Eu preciso ter, de certa forma, alguma conexão com a pessoa ou estar próximo dela, sentindo ela, vibrações mesmo dela, a voz, sentir as vibrações pessoal. Mas eu diria que você está tranquilo, está pacato e curioso. A razão da minha pergunta é que se você está conectado com tudo, talvez o que te faz conseguir me perceber de alguma forma é exatamente o fato de que você voltou de lá com essa conexão alargada, essa percepção que você tinha, talvez antes de vir para cá. Esse é o exercício mental que eu fico fazendo a respeito. Sim, faz sentido para mim. Eu li um livro recentemente sobre AQMs, né? Uma pesquisadora fez uma coletânea de relatos de pessoas, e pessoas que já têm algum dom, vamos chamar assim, e que depois da AQM ou elas descobrem que tem e não sabiam, ou são ampliados. Isso para mim fez muito sentido, principalmente com a questão da relação do sonhar, porque desse dia em diante, do dia do acidente de carro, do atropelo, eu sempre sonhei lúcido, sempre, a vida inteira. Esse sonho que você teve com seu avô 2 dias antes dele partir, sendo que ele veio avisar você, isso traz uma informação muito importante, muito interessante, porque você encontrou com seu avô depois do sonho, entre o sonho e ele ter partido. Você encontrou com ele? Eu não, meu pai, eu mesmo não. Foi a última vez que eu vi meu avô, vamos dizer, 2 ou 3 semanas antes dele falecer, e no sonho. A
A despedida dele foi um sonho. Mas ele não comentou nada com seu pai sobre o fato de que ele ia morrer. Não, não. Então, o que é o seu avô? Sabe? Onde é que termina o seu avô? É como se parte do seu avô soubesse que ele ia partir e parte dele não soubesse. Pode ser que a consciência dele soubesse e ele não tivesse comentado isso com nenhum familiar. Porque, como meu pai diz, apesar de ele ter partido muito novo, né, meu pai disse que ele era uma bomba ambulante, né, em questão de hipertensão e tudo isso. Então, o organismo dele talvez já estivesse preparado e talvez ele tivesse consciente disso. Talvez ele tivesse consciente disso, mas a família de forma nenhuma esperava. Ele era muito novo, ele estava com 53 anos. Mas de qualquer jeito, ele deu uma informação para você, preocupado com você, querendo tranquilizar você com relação a algo que ele sabia que ia acontecer. Né? E ele não passou nenhum indício disso para o seu pai. De qualquer jeito, isso me faz pensar sobre, assim como você, quando estava lá, você tinha uma ligação com o todo, que aqui antes da EQM você não tinha, e que depois isso ficou um resíduo disso, talvez? Sim. Talvez também a nossa compreensão do que somos nós seja uma quando a gente está aqui, mas na verdade ela é maior do que isso. Uhum. Essa pergunta que você me fez, quem era o meu avô? Veja só, quem era o meu avô? Uma pessoa que eu pouco conheci, mas que eu tinha como o meu avô paterno, assim também meu avô materno. Eu tinha uma proximidade muito grande com os dois, de carinho, energeticamente mesmo, falando de gostar mais do meu avô paterno do que da minha avó. Aquela coisa que você sente uma proximidade, não é uma coisa forçada, não é uma coisa porque é família, porque é parente, é porque é. Então, era o que eu sentia na infância, certo? Talvez esse preparo tenha sido justamente para eu não entrar em choque maior. Talvez tenha sido orientado, vamos dizer, pelo ponto de vista espírita, que eu não sou. Eu não tenho nenhuma religião definida. Passei por muitas e não fiquei em nenhuma delas. E Paulo, a partir desse momento da EQM, fora o fato de você ter virado uma esponja, o que mais você pode nos contar sobre mudanças que aconteceram na sua vida? Bem, vamos lá. Se eu tinha facilidade de ter atenção, essa facilidade se perdeu. Eu era um excelente aluno, sempre tive as melhores notas da sala. Para você ter ideia, na minha alfabetização foi necessário que parassem no primeiro semestre do colégio falar, tira ele da escola porque ele vai começar a atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Isso foi antes do acidente, né? Então eu era sempre atento, eu sempre aprendia com muita facilidade. Só do professor estar ensinando e eu estar copiando ali, eu já tinha memorizado o assunto, ok. Depois disso, a atenção foi o foco, né? A capacidade de focar em uma coisa foi se perdendo, se perdendo, se perdendo. E aí eu vejo que é uma compensação. Quando você sente a coisa que os outros sentem, você perde o foco. Você descompensa a sua capacidade de focar nas suas prioridades, né? Então, isso foi acontecendo. E foi acontecendo de forma gradual durante a vida. O aluno bom que eu era na escola, quando chegou no terceiro ano científico, já não era mais o aluno bom, já era uma pessoa que não estava muito mais nem aí para a escola, eu já eram outras descobertas que eu queria ter, né? Era mesmo conhecer mais gente, eu sentia uma necessidade de conhecer pessoas, isso acabou, não existe mais, eu gosto da minha solidão, assim, de uma forma que é absoluta, eu posso dizer, mas dos 18 anos aos 30, o meu modo esponja estava ligado no modo máximo. Eu queria ir para a rua, conhecer gente, e aí, meu amigo, era absorvendo um, outro, e a minha consciência nesse momento chegou a ponto de confusão mesmo, de ter que parar, né? Alguém ter que vir falar, cara, segura a onda,
me dá uma sacolejada, por que que você está agindo assim, você não é assim? Aí eu me assustava. Realmente eu não sou assim, eu não era assim, não agia assim. Então isso atrapalhou bastante o meu desenvolvimento, né? De maturação mesmo, como homem. Me atrapalhou, me deu um atraso no sentido de desenvolver outras coisas, outras habilidades que eu precisava mesmo focar. E o que aconteceu aos 30 anos? Aos 30 anos, eu já estava trabalhando com cinema. Nesse momento em diante, quando a gente conhece o mundo da arte, né, a gente consegue soltar um pouco disso que a gente absorve. Né? A gente consegue desenvolver e criar, mas também é um mundo que você conhece todo tipo de gênio, né? Os gênios da arte e os gênios da loucura também. Então, quando você absorve a loucura dos outros, aí você tem que ter um pouco de cuidado. Isso aconteceu um pouco comigo em algumas situações. Durante esse processo da faculdade, né, de cinema, eu fui entrando na loucura que não era minha. O que fez você abandonar isso e passar a gostar mais dessa solidão? As consequências do que foram acontecendo, né? Quando eu via que eu tinha perdido muito tempo em algo que não era meu, quando alguém tinha percebido que eu era assim, achavam que eu me doava, que eu me dava demais, e explorava e fazia o que queria comigo, né? Colocava em situações que não era para eu pagar o preço, que era para uma certa pessoa que toma uma escolha, né? E acabava que eu ia indo defender gente que estava em situações de erro, de escolhas erradas, e acabava que eu me entregava em situações de exposição que não eram exposições que eu deveria estar, e sim a pessoa que estava envolvida, né? Então, existe essa coisa dos vampiros emocionais, como um certo PhD escreveu um livro, né? Que se você não percebe que você absorve isso, eles vão te usar. E aí, nesse momento que eu percebi, olha, esse tipo de pessoa, narcisistas, pessoas manipuladoras, eu tenho a tendência, né, a ser, vamos dizer, manipulado por alguém assim. Aí eu fui para terapia. Na nossa primeira conversa, você falou também sobre regressões. Como é que foi isso? A questão da regressão foi bem tópica mesmo, foi há 2 anos atrás, quando eu terminei um relacionamento, e eu não tinha conhecimento, sequer acreditava na possibilidade de alma gêmea ou algo assim, né? Eu tinha lido muito Paulo Coelho na adolescência, gostava da leitura do Paulo Coelho e tudo mais, e aí a única recordação que eu lembro sobre algo que falasse sobre alma gêmea é no livro Brida, né? Que tem uma questão do ponto no ombro esquerdo, um ponto luminoso, quando a pessoa encontra a alma gêmea, ela vê um ponto luminoso, e aquilo ficou na minha cabeça como detalhe de uma ficção. Não acreditava que aquilo pudesse acontecer. Tive um encontro muito importante na minha vida, e esse encontro veio para talvez colocar ordem nessa confusão junto com a terapia, né? Dizer, olha, você precisa se encontrar por aqui, para você fazer esse processo de integração, certo? De integração, e conseguir justamente encontrar o seu ponto de equilíbrio entre o modo filtro e o modo esponja. Até onde você pode absorver algo de alguém e ensinar algo para alguém, ajudar alguém, e até onde você não deve ir, certo? Essa foi a questão dessa relação. Eu tive essa relação por 2 anos, e quando a gente rompeu a relação, eu acessei em sonho lúcido 2 regressões, e aí eu encontrei essa mesma pessoa em 2 outras vidas, em 2 outras existências, em 2 outros tempos. Uma semana depois, eu encontrei novamente em uma existência que não é ainda, vamos dizer, é como se fosse o futuro. Não é essa dimensão nossa, é em uma outra dimensão, aonde o plano, a aparência era futurista, mas as outras não. Eu tive plena certeza de que já aconteceram, certo? Era um sonho lúcido, eu estava em auto-hipnose, eu tive esse sonho lúcido, e eu fui exatamente
integrado no ambiente. O terceiro sonho que eu tive com essa mesma pessoa, ou seja, olha, a sensação que eu tive, existirá um outro encontro ainda. Você já teve dois, esse que você está vivendo agora é o terceiro, e ainda existirá um outro, um próximo. E é como se eu tivesse vislumbrado como seria esse próximo, onde tudo ia ficar bem. E aí eu acalmei o coração, eu fiquei tranquilo. Os dois outros, eu vi que, aí vem as leis universais, né? Eu vi que tudo era uma compensação mesmo. Aconteceu assim, na outra vida, inverteu a situação. E nessa já inverteu de novo, onde vocês dois precisam entrar numa harmonia, os dois precisam ter lições, certo? Então, me chegou a literatura por coincidência ou sincronicidade, chamem como for apropriado, chegou a literatura do Dr. Brian Weiss, uma amiga falou, Paulo, você tem falado de alma gêmea, leia esse psiquiatra americano, ela me deu e leu, aí fez todo sentido, o que eu já estava sentindo que fazia sentido, né, quando eu li as situações descritas na literatura dele, eu falei, cara, veja só, alma gêmea, regressão vida passada, sonho lúcido, EQM, tudo isso faz parte da mesma história, e é uma coisa só. E você, nesses sonhos, você já sonhou com outras coisas também? Fora da Terra, por exemplo? Já. Sério mesmo, as pessoas, quando eu falei isso, por muitos e muitos anos, jamais acreditaram em mim, porque tem gente que não tem a capacidade sequer de lembrar dos próprios sonhos. Tem gente que não sabe que sonha, né? Hoje tem literatura diversa, eu estou adquirindo os livros e lendo, e hoje eu consigo ajudar pessoas, estou treinando pessoas no próprio Instagram, as pessoas que têm curiosidade vêm até mim e eu faço os exercícios, no outro dia elas vêm me agradecer, que conseguiram sonhar lúcido pela primeira vez na vida. E comigo, desde o acidente, todos os dias da minha vida são assim, eu sonho lúcido. Parece que você tem duas vidas, porque você acorda até cansado às vezes. Atividade cerebral, atividade mental, quando você está tendo um sonho lúcido, lhe faz acordar com uma sensação de que você nem dormiu. Às vezes acontece isso, mas desde os 8 anos de idade, após os acidentes, o acidente, eu sonho lúcido todos os dias. Eu sei exatamente o que eu estou sonhando, certo? Tem um sonho que se repete desde o acidente. Cada vez que ele se repete, eu procuro novos detalhes nele, não encontro, é sempre a mesma coisa. Eu vou até falar rapidamente sobre ele. É um avião numa chapada, em algum lugar extensamente verde. A humanidade já foi, já era, ela existe, mas como se tivesse voltado para o tempo das cavernas, apesar de se comunicar oralmente na língua perfeita, na língua clássica, né? Elas usam roupas feitas de pele e folha. Esse avião está lá destroçado, como se tivesse caído numa cachoeira, e os meninos descendo na cachoeira, como toboágua, passando por dentro do avião. Eu sempre estou subindo a serra e encontro uma caverna onde está lá a humanidade, o restinho dela, como se estivesse começando a se reorganizar. Esse sonho vem desde os 8 anos de idade, desde o acidente. 2 ou 3 vezes por ano eu sonho esse mesmo sonho. Da forma como você fala, isso parece ser um sonho premonitório da civilização? Eu espero que não, mas como sonho premonitório aconteceu comigo algumas vezes, inclusive a questão do meu avô, né? Eu espero que não seja esse o possível fim da civilização, ter que começar tudo de novo no meio do mato, a gente não precisaria estar nessa circunstância. Você teve outros sonhos também com esse tipo de premonição? Algumas vezes, e uma delas foi justamente no final desse relacionamento, eu tive um sonho que foi bem claro, isso vai acontecer, e 3 semanas depois estava acontecendo, uau, isso realmente funciona. Com relação à civilização, o único que você teve foi esse que é recorrente. Esse é recorrente. A civilização eu tenho vários sonhos diferentes, mas esse é recorrente. Esse sempre, 2 a 3 vezes por ano, ele volta a acontecer. Esses outros que não são recorrentes apontam na mesma direção?
apontam a direções até piores, mais catastróficas e tudo, mas isso é comum, porque tem gente que sob pressão, sob estresse, tem sonho com catástrofe, com meteoro, com maremoto. Você comentou comigo que, antes da gente fazer a entrevista, que você já tinha pilotado em alguma situação, que eu imagino que seja um sonho lúcido, uma nave. Sim, Você poderia falar sobre isso? posso. Veja só, no sonho lúcido, quando você está lúcido que está sonhando, ou seja, você sabe que está sonhando, você não se emocionando, sendo um pouco frio, você pode fazer escolhas. E aí você escolhe com o que você quer sonhar. Tem gente que a maior vontade da vida é voar, então eu estou sonhando, então eu posso voar, e quando se percebe está voando num sonho. Uma das minhas vontades, né, eu tenho muita curiosidade sobre toda a questão de ufologia, sempre foi um assunto que me atraiu, e desde os 5 anos, quando eu vi ET, o extraterrestre, e aí cara, se eu estou sonhando lúcido e posso fazer qualquer coisa, eu posso pilotar uma nave. Mas basta você pensar isso e você está dentro de uma nave. O que eu não esperaria é estar em contato com outras raças, 2 ou 3 raças diferentes pilotando a nave e se comunicando comigo. Isso a gente não espera, né? Isso é a novidade do sonho. Você estava em contato com 2 outras? Espécies. Eu chamo espécie consciência. Tenta entender da forma consciência, porque nem sempre são espécies físicas, certo? Elas não têm aparências, elas são consciências, assim como no EQM, consciência. Eu acredito que a gente precisa mesmo buscar, estudar essa questão da consciência, porque num sonho lúcido, assim como quem costuma a treinar sonhos lúcidos já passa a querer avançar o estágio e buscar entender um pouco como funciona projeções astrais, viagens astrais, essas pessoas passam a estudar e elas entram, muitas delas, pelo que eu tenho visto, entram no estado de catalepsia do sono, paralisia noturna, que é um estágio vibratório do nosso organismo que permite a gente projetar com facilidade a sair do corpo, certo? Isso é garantido. Você entra em contato com o seu momento de sair do corpo quando você se percebe em paralisia do sono. E é uma patologia, como está no Wikipedia, que atinge 21% da população brasileira. Não é uma patologia, é uma condição. É uma condição do sono, é uma condição do dormir. Nesse momento, uma pessoa pode escolher projetar. No sonho, funciona um sonho lúcido, certo? Funciona um pouco parecido. Sua consciência sabe, você sabe que está sonhando, que pode ir para uma outra dimensão e você consegue. Você consegue acessar essas outras dimensões. Talvez não como numa viagem astral, mas no seu campo visual. A sua ligação com o seu inconsciente permite você acessar. Da forma como eu entendo o que você está falando, é equivalente o que você chama de viagem astral ou de um sonho lúcido? É equivalente. A experiência é diferente. Quando você disse que você estava nessa nave, você falou também que você sentia que eram espécies, mas que eram mais do que tudo consciências. Mas como que elas se mostravam para você? Parecidas com o corpo físico como o nosso? Holograma. Holograma. Imagine holograma. A gente está começando a ver os hologramas agora, né, com alguns projetos japoneses, mais hologramas. Então, sim, aparência física, mas holograma. Não são aparências tocáveis, palpáveis. Mas eram aparências com olhos, nariz, boca, orelha. Sim. Capacete, inclusive. Capacete, roupinha, certo, de piloto. E você se comunicou com eles. Sim. Eles vai soar engraçado, mas eles me orientaram como fazer para pilotar. E como é que era? Bem, um painel simples, certo? Aonde você controla com a ponta dos dedos, não tem botões. É um painel digital como como é que a gente chama? Essas telas mais recentes, Minority Report o filme,
certo? Aquela tela que você digita e você controla. E você controla principalmente com a sua capacidade de querer ir para algum lugar. E de onde eram essas espécies? Não perguntei, não perguntei. No sonho você tem a capacidade de se comunicar e você pode fazer as perguntas que você quiser. E você vai receber as respostas. Só que está aí, não perguntei. Ah, vocês vêm de onde, de onde vocês são? A única intenção que eu fiz nesse sonho específico foi: eu quero pilotar uma nave. Então isso foi realizado. Eu ainda não fiz essa experiência de encontrar e perguntar de onde você vem, o que é que vocês vão fazer, qual é a missão. Isso eu não tive. E onde vocês estavam? Velocidade da luz, atravessando dimensões através de portais, atingindo um universo e saindo de um universo e indo para o outro. Isso é profundo. Foi um dos melhores sonhos da minha vida. É como se eu tivesse literalmente realizado um sonho, né? E naquele momento você também sentia que havia uma ligação entre você ou entre nós e eles? Consciência. Essa ligação é uma ligação que alguns vão chamar de energia. Se existe essa energia que liga tudo e a todos, é a consciência. É o que a gente conhece como consciência. E você sentiu que havia uma espécie de estrutura organizacional passando por todas essas dimensões e consciências, como se tudo estivesse ligado de uma forma organizada? Sim, sim. Imagino que há uma questão hierárquica em relação a cuidado justamente como é que eu posso dizer? Pelo nível de consciência que cada ser experimenta. Algumas pessoas estão preparadas para chegar a um passo, outras ainda não. Então, o que é que elas vão fazer? Preparar as outras que ainda não conseguiram. Essa é a forma que eu vejo a hierarquia, que eu chamaria de hierarquia de cuidar, hierarquia de ensinar. Não é uma hierarquia de ordem, de comando, não é uma hierarquia autoritária, é uma hierarquia de justamente nivelação de consciência. Talvez explique essa questão de a gente ter a compreensão, algumas religiões, da compreensão do todo de uma divindade, de uma deidade, como uma grande consciência desenvolvida que engloba todas as consciências coletivas. Com todo esse conhecimento que você acumulou, e levando em conta também o complexo momento que a humanidade está vivendo, e somando a isso um sonho recorrente que você teve de uma situação também complexa para a humanidade, o que você sente que é a missão da humanidade hoje? O que nós devemos prestar atenção? Para onde que nós devemos ir? Você de alguma forma sente que faz parte da sua volta aqui, uma vez que você escolheu essa volta, uma missão nesse sentido de esclarecer pessoas e falar coisas para as pessoas? Bem, se eu voltei e não sabia porque tinha voltado, e tinha absorvido, e fiquei perdido nesse sentido, hoje, vendo tudo isso acontecer e encontrando as pessoas que eu digo, essas são as pessoas certas, essas são a minha turma, né? Onde eu tenho passado informação e recebido muito mais informação que realmente trazem a essa questão de é momento de dar um freio, é momento de fazer escolhas, e fazer escolhas de uma forma realmente esquecer nesse momento Estado-nação, conceitos que já não fazem mais parte do nosso tempo, certo? Estado-nação, poder, pátria. Gente, isso vai acabar. E se não acabar através da consciência, vai acabar através de catástrofe, né? Então, o que eu sinto é que se eu tinha escolhido lá criança voltar por uma questão egoísta, mesmo que eu fosse uma pessoa mais tendendo ao altruísmo e tudo mais, hoje eu sinto que não, você tinha que voltar mesmo e tinha que continuar altruísta mesmo e trazer esse conhecimento e receber esse conhecimento, porque você faz parte disso, desse movimento de trazer as pessoas
há uma consciência de preparo. É justamente como se eu tivesse, junto com outras pessoas, passado por experiências de conscientizar, ou seja, de fazer parte da hierarquia, de certa forma, de cuidar dessas pessoas. Essa consciência, ela vai ser atingida, eu sinto isso, porque apesar do sonho parecer ruim, ele é muito bonito, ele é muito bom. Apesar de ter pouca gente dentro de cavernas, elas estão vivas, elas se comunicam, elas falam, elas comem e estão vivendo um ambiente verde com vida. Elas não estão vivendo um ambiente destruído mesmo, né, com fogo, com a coisa apocalíptica. É um apocalipse belo. Esses seres que você viu nos sonhos lúcidos, eles passaram alguma informação para você? Não, esses não. Esses não. Agora, em outros acessos mais recentes que eu tenho tido, certo? Eu espontaneamente comecei a projetar, ter viagem astral. Foi espontâneo, não tive orientação, não tinha conhecimento. Primeira vez eu estava no meu quarto, quando eu olhei, eu já estava fora do corpo. Eu olhei minha cama, eu estava lá dormindo. Eu achei que eu estava morto de novo. Foi a segunda vez que eu achei que eu tinha morrido. Eu olhei, eu morri. E aí fui até o meu corpo mais próximo e vi que eu estava respirando. Eu não morri, isso é bem melhor. Então, se eu estou aqui, eu posso atravessar a parede. Quando eu pensei nisso, já tinha saído do meu quarto pela parede. Na sequência, eu posso voar, e aí sair voando. Essa foi a primeira vez que eu projetei. Comecei a estudar, comecei a conhecer pessoas que podem fazer isso, e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso porque a gente acessa mesmo outras consciências. E essas consciências podem ser densas ou podem ser leves. Podem estar na hierarquia de uma forma para te orientar, algumas pessoas chamariam de guias, de mestres, mentores, né? E outras consciências não, elas estão ali como as mesmas consciências que a gente tem aqui na Terra. Densas, egoístas, buscando sempre algo que não é o bom para o todo. Tem três informações que você passou durante essa entrevista, essa conversa, que de alguma forma eu sinto que existe uma ligação entre elas. Eu queria saber se você sente e qual poderia ser. A primeira é a sua memória uterina, onde você se sentia se afogando. A segunda é o fato de você ser adotado. E a terceira, a informação que você recebeu naquele túnel, que você já tinha feito o que você tinha vindo fazer e que você então podia escolher. Você vê uma relação entre essas três coisas? Sim, sim. Bem, veja só, se há uma missão, né? Cada um tem uma missão a cumprir. Vamos olhar por esse ponto de vista. A minha foi cumprida. Eu fui abandonado ao nascer, né? A condição dos pais não era de poder criar. Então havia algum sofrimento ali naquela condição. Esse sofrimento foi passado para mim. Esse sofrimento foi sentido. Ele ficou aqui na minha cabeça, certo? Ele foi sentido desde lá do útero. E essa missão foi feita, foi cumprida nesse sentido de amar e ser amado naquele momento ali, entre essa questão de nascer, ser adotado e sofrer o acidente, né? Então eu tive um tempo de 7 anos, um número até interessante, cabalístico, vamos pensar assim. Tive esse tempo de 7 anos para cumprir essa missão. Você falou nesse sonho lúcido em que você estava pilotando uma nave, que havia duas espécies. Na mesma nave, se elas estavam, até conforme você falou, estavam com um traje espacial, mesmo que fosse um holograma. Mas como é que você sabia que eram duas espécies e não uma? Como é que você entendeu que era uma nave? Eles eram um holograma, mas a nave não? Fale sobre isso, por favor. Imagine tecnologia com vida. Tecnologia com vida era a nave. A nave, eu não tive a visão dela por fora, só por dentro. Eu sempre estive dentro da nave durante esse sonho. Então, ela era neste formato achatado, onde cabe uma pessoa sentada achatada. Então, por que duas espécies? Porque uma estava sentada do meu lado, num banco um pouco mais alto,
e ela era bem pequenininha. E a outra, ela estava em pé na nave, ela era maior do que a que estava sentada, e elas não poderiam ser mesmo da mesma espécie. Elas não tinham como fazer parte da mesma raça. Por que não? Porque a forma delas se comunicarem, apesar de telepaticamente, não era a mesma. Elas não tinham os mesmos trejeitos. Eu não acredito que elas sejam a mesma. Mas estavam juntas ali. Estávamos juntos, estávamos compartilhando vamos dizer, um passeio, como é que a gente fala? Um drive test, né, da nave. Eu estava realizando um desejo ali, com a orientação deles. E o que você pode falar sobre o interior da nave que você viu? Você falou sobre os painéis. Alguma coisa a mais? Zero, não existiam janelas laterais, não existia um campo de visão pela frente, muito pequeno, mas ao mesmo tempo que você conseguia ver o lado de fora da nave, como vidro, você também recebe mensagens eletrônicas ali, né, holográficas. Então você se orienta muito por aquilo ali. Constelações, sistemas ficam ali dispostas na sua frente. Tem uma coisa que para mim fica difícil de juntar eles, como você falou, hologramas, e a nave não. Ou a nave também era uma espécie de um holograma? Não, a nave não era holograma. A nave parecia orgânica. O incrível é isso, porque ela não é máquina apenas. Ela é máquina e orgânica. Ela é uma simbiose. Qual a sua mensagem para nós que não passamos por essa experiência? Primeiro, vocês não precisam passar, não queiram passar, porque ninguém precisa realmente acessar a consciência dessa forma, certo? Pode ser bonito, poético, mas é doloroso, pode ser assustador, mas vocês podem acessar de outras formas, certo? Vocês podem entrar em contato com o inconsciente e com o inconsciente coletivo meditando, procurando ser pessoas mais tranquilas, menos correria na vida, menos a buscar o tempo todo, estar buscando. Vocês já encontraram, a gente já encontrou, certo? A gente já encontrou conhecimento, a gente já encontrou a forma de viver melhor, né? Então não há por que ter exageros, principalmente no momento onde está difícil, está bem difícil. Então não precisa vocês quererem passar por essas experiências. Escutem as pessoas que tiveram essas experiências, escutem. Cada uma teve uma experiência diferente, mas bem parecida no final das contas. E eu tenho certeza que elas voltaram vendo a vida de um outro jeito. E tente ver a vida pelo jeito que elas veem. Tente ver. Vocês vão ver que essa questão materialista, tem uma frase do Raul Seixas, né, que eu acho incrível, que ele fala que o materialismo acaba quando a condição material acaba, e é uma frase mais perfeita, eu vou te passar. Ele fala que a espiritualidade, a partir desse momento, ela vai ser desenvolvida, vai ser forçosamente desenvolvida, né? Então a gente tem um limite, já conhecemos o limite, já passamos do limite, e agora, eu sempre estou falando isso em redes sociais e tudo, não é hora de ciência se contrapor à espiritualidade, e não vejam espiritualidade como religiosidade. Espiritualidade e ciência deveriam, sim, andar de mãos dadas para explicar o inexplicável, nesse momento. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?